Senta que lá vem história. Hoje eu estava pensando muito antes dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E às vezes a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê tantos personagens aqui na Bíblia, né? Você vê a história de Davi, de José, de Moisés, a história de Abraão, tantos personagens assim. E a gente? Como que a gente se enxerga olhando para essas pessoas, para esses homens e mulheres de Deus? Quando a gente começa de verdade a aprofundar na história, a gente vê que eles eram como nós, eles eram limitados. Mas o Deus que habita neles, o Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, esse não tem limitações. Esse ele pode todas as coisas, né? E confesso para vocês que às vezes a gente fica com algumas dúvidas e a gente tem alguns questionamentos, sabe? Esses dias eu fui fazer um curso. E nesse curso, ele falava muito do poder da mente, dessa questão de você colocar no papel o que você quer fazer, e que vai dar certo, que não sei o que lá. E eu confesso para você que eu fiquei meio reflexiva com relação àquilo. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, a gente deve fazer de verdade isso? Como que é essa questão de você colocar no papel, colocar as fotos e apresentar e falar, eu quero desse jeito, assim. E aí eu fiquei pedindo para Deus uma palavra, e Deus me mostrou isso lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, ele fala assim, ó: Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andes ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele continua: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo. E vocês aprenderão, receberão, ouvirão e virão em mim. E o Deus da paz estará com vocês. E eu fiquei, nossa, Senhor, que bênção, né? Então quer dizer que a gente tem de verdade esse direito, né? De chegar lá e apresentar pra gente quais são os nossos desejos, né? O que que a gente está precisando, o que que a gente está precisando conquistar, quais são nossos sonhos. E aí eu fiquei pensando assim, sabe? Eu fiquei, nossa, pai. Às vezes você fala assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que eu preciso. Ele sabe, mas ele quer que ver você confessar com a sua boca também. Sabe? Às vezes você fala assim: ai Deus, eu quero um carro. Tá. Como que é esse carro que você quer? Você já apresentou esse carro para Deus? Você já falou como você quer? Porque depois você recebe um outro carro sim. Você fala assim: ai Deus, esse carro que você me deu, mas você apresentou para ele de que forma que você queria? Como que você imaginava que isso seria? Uma moça, quando vai se casar, ela fica assim: ai Deus, eu quero me casar. Deus, eu quero um marido. Tá. Como você quer que esse marido seja? Você já apresentou ele para Deus? Já falou: Deus, eu quero um homem que seja meu amigo, que seja companheiro, que seja cuidador, que seja amável, que seja generoso comigo. Deus, eu quero um homem que seja um bom pai para os nossos filhos. Eu quero um homem que seja um bom filho. Porque se ele é um bom filho, ele vai ser um bom marido para você. E às vezes na hora, ai Deus, eu só quero. E aí você acaba não especificando, não falando para Deus como vai ser esse homem, como vai ser essa mulher que vai casar com você. Na questão da sua casa, Deus, eu preciso de uma casa própria, Senhor. Nossa, Deus, eu queria um apartamento. Eu penso, Deus, que seria muito bom se meu apartamento tivesse 3 quartos, um quarto para mim, para o meu marido. Eu quero ter 2 filhos, Senhor, um quarto para cada filho. Apresenta, mostra para ele, sabe? E aí ele falou aqui na palavra, ó, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama e excelente, isso será digno de louvor.
Então a gente tem que. Aí eu fiquei pensando, nossa, uau, Senhor, que legal isso, né? É legal quando a gente tem essa liberdade com o nosso Pai, da gente poder apresentar para Ele os nossos desejos. Às vezes a gente simplesmente não tem coragem, tem medo de falar isso com Deus. A gente fala, ai, Deus vai me punir. Aí eu não sou Deus, não tem, vou ficar pedindo as coisas para Deus. Como assim ficar pedindo coisas para Deus? Ai, eu nem mereço. Merece sim, ele morreu numa cruz por você, porque ele te ama e ele quer que você tenha o melhor dessa terra. Mas quando você vai fazer as suas petições para o Senhor, você tem que ser muito sincero no final, você tem que falar sempre para Ele. Lá em Efésios 3:20 fala assim, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. A Ele seja a glória em Cristo Jesus. Então, é assim, ó. Você vai lá, você vai apresentar os seus projetos para o Senhor. Mas você não vai pegar Deus e engessar ele, falar, ó, Deus, tem que ser desse jeitinho que eu tô te apresentando. Não, você vai lá, você vai apresentar, você vai sonhar junto com ele. Deus adora sonhar junto com a gente. Você sabia disso? Você vai sonhar junto com ele, você fala, nossa Deus, imagina, Senhor, imagina essa casa, imagina meus filhos crescendo nessa casa. Imagina, Deus, esse homem de Deus que você vai colocar na minha vida. Nós vamos juntos te cultuar, nós vamos criar os nossos filhos juntos. A nossa casa vai ser uma bênção. Mas não adianta você olhar para alguém e falar assim, ah, se eu tenho que ser aquele, se não for aquele, também eu não quero. Não é assim. Porque ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. Então, mostra para ele, dá uma direção. Eu falo assim, que é como se a gente pegasse para Deus e fizesse um esboço, um rascunho. Fala, Deus, está aqui o meu rascunho, mas o plano perfeito ele vai ser teu. E isso me fez lembrar quando eu comecei o processo de construir a loja e assim, numa situação super difícil, e eu fui orar em um terreno que eu queria muito construir a minha loja naquele terreno. E eu lembro que durante 7 dias eu fui lá, eu orei, eu consagrei, eu coloquei, eu derramei o azeite e eu falava com Deus, Deus, olha, Deus, se for da tua vontade, Senhor, aqui vai ser uma linda loja, Senhor. Olha, Deus, eu sei que você pode, eu sei que eu não tenho condições, eu sei que as coisas que eu estou te pedindo, se eu olhar para mim neste momento, eu não tenho condições de fazer nenhuma delas. Mas, Senhor, eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para você, Senhor. Mas, Deus, eu estou te apresentando este lugar. Eu estou te apresentando o meu projeto, mas eu sei, Deus, que a tua vontade é maior e melhor que a minha. Eu estou te dando um começo, Senhor. Eu estou te dando, por exemplo, assim, ó. Essa é a minha base, mas eu sei que a tua base é muito maior que a minha. Então o Senhor vai fazer muito mais. E o seu projeto é muito melhor que o meu. Mas ali, o que que a gente tem? O que que eu estava fazendo? Eu estava sonhando, eu estava pedindo, eu estava falando para Ele o desejo do meu coração. E Deus se alegra com isso. Deus se alegra quando a gente tem sonhos, quando a gente tem projetos. E não a gente viver uma vida que nem aquela música fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, gente. O Senhor nos fez para nós sermos vencedores, não para a gente sermos acomodados. Sabe, às vezes você está sonhando com uma empresa, mas aí você olha para você e fala, ai, nunca vou conseguir isso. Será que nunca mesmo? Ou será que foi você que colocou um teto nessa situação? Apresenta para Deus, apresenta o seu projeto para Ele, o projeto de você quer empreender, o projeto da sua empresa. Às vezes você quer lançar uma confecção, você está desenvolvendo um produto novo, você está desenvolvendo uma técnica nova, você quer fazer uma viagem internacional e você olha para você e você fala, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Por que você nunca vai conseguir? Apresenta para o Senhor, mas fala para Ele, Senhor, você é o Deus que faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pede. Mas apresenta, pede. Não vive uma vida de falar assim, ah,
Eu não tenho condições mesmo. Ah, eu nunca vou poder fazer isso mesmo. Não faça isso. Não limite o seu Deus. Não dê um tamanho para ele. Apresente para ele. Como ele fala aqui, ó. Quando você vai e você suplica, e você pede, você ora, e você confia, e você chega para ele e fala: Deus, olha, Deus. Eu sei que eu não consigo, mas eu sei que você pode, Deus. Então, ó, tá aqui, ó, o meu esboço. Apresenta para ele. A gente tem a mania de nós mesmos sermos os nossos piores gigantes. Você sabia disso? A gente olha pra gente e a gente conhece todas as nossas falhas. Nós conhecemos todas as nossas limitações. Nós conhecemos todos os nossos medos. E a gente olha e a gente fala assim, a gente nunca vai merecer. A gente sempre acha que a gente nunca vai merecer, que a gente nunca vai poder ter o privilégio, às vezes, de conquistar algumas coisas. Às vezes você olha para uma outra pessoa e você fala assim, poxa, por que que aquela pessoa consegue? Por que que aquela pessoa avança? Ela entendeu que não é sobre ela, é sobre o Deus que ela serve. É sobre quem é o pai dela. Então, ó, quando você apresenta alguma coisa para Deus e aquela coisa é boa, não vai prejudicar ninguém e o nome dele vai ser engrandecido, ele faz, ele tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos. Qual é o pai que não tem prazer de abençoar a vida dos filhos? Mas às vezes a gente não pede. É igual, por exemplo, um filho chega para o pai e fala assim: pai, eu estou querendo fazer um curso profissionalizante. E o pai fala assim: olha, filho, nesse momento eu não tenho condições de pagar o curso para você. Mas ele fala: pai, eu vou orar para Deus te dar condições de você me pagar esse curso. E aí ele começa a orar, ele começa a pedir para o pai dele, um pai terreno. E aí o pai dele fala: poxa, acho que se eu fizer um aperto aqui, se eu diminuir tal coisa, se eu fizer uma hora extra, eu consigo pagar o curso para o meu filho. E aquele filho vai e faz. Mas aí ele tem um irmão que está do lado dele, que é filho do mesmo pai, mas ele olha para o pai e fala: meu pai nunca vai ter condições de pagar esse curso para mim. E ele nem se dá o trabalho de pedir para o pai. Falar: pai, eu queria fazer tal coisa. Aí quando o irmão começa a fazer, aí ele fala assim: poxa, pai, você pagou o curso para ele e você não pagou o curso para mim. Aí o pai fala: mas eu nem sabia que você queria fazer o curso. Você não me disse nada. Então a gente tem que perder esse medo de apresentar os nossos projetos para o Senhor. Falar: não, ai Deus, faz a tua vontade. Ele quer fazer a vontade dele na sua vida, ele quer. Mas ele quer que você peça com a sua boca, você fale: olha, pai, eu preciso disso. Pai, eu quero conquistar isso. Pai, eu quero viver essa história. E se tiver na vontade dele, ele vai fazer. Mas ele nunca vai fazer se você não falar, se você não pedir. Se você não acreditar que Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Hoje, eu lembro quando eu orava naquele terreno e eu via a minha dificuldade, eu falava, alguma coisa me dizia: ah, você não vai conseguir, é grande demais para você. Mas eu sempre falava: Deus, não é sobre mim, Pai, é sobre você. Então, pai, se for da tua vontade, eu sei que vai acontecer e vai ser muito melhor do que eu imaginei. Vai ser muito melhor do que eu sonhei. E você de verdade entrega para quem pode fazer. E esses dias, depois que eu fiz esse curso, isso ficou muito martelando na minha cabeça, sabe? Aí eu falei: pera lá, então tá. A gente vai apresentar os nossos projetos para o Senhor, mas a gente vai falar uma frase: Senhor, eu tô te apresentando o meu esboço, Senhor. Tá aqui, ó, o meu esboço. Mas a palavra final, o resultado final, ele vai vir de você. Porque tem coisas, pai, que eu não sei, mas você sabe de todas as coisas. E aí eu queria te dar uma dica aqui, tá? Uma coisa que eu comecei a fazer muito nos meus momentos de medo. Sabe aquele momento que nem eu acredito em mim? Que a gente tem isso quase todos os dias, que você olha para você e você não consegue enxergar tudo aquilo que Deus imagina de você, tudo aquilo que Deus ele vê em você. E aí o Senhor começou a falar para mim: começa a declarar, escreve, ó.
Aí eu peguei um caderno e nesse caderno eu vou escrevendo, sabe? Aquele dia que eu vejo que eu tô fraca, que eu tô com medo. Porque no meio do processo é normal a gente ter medo. E aí eu começo a escrever e vou lá. E aí o Senhor falou assim, ó, começa a declarar sobre a sua vida, você mesmo, declare sobre você. Tudo aquilo que eu te digo que você é, mas que você não está acreditando, que você não está conseguindo viver os seus sonhos, os seus projetos, porque você não se enxerga dessa forma. Você não enxerga que você é uma merecedora, que você é um merecedor. Porque o nosso Deus, quando você vai confessar os seus pecados, os nossos pecados para Ele, Ele fala: filha, tá perdoado. Mas a gente fica com aquela voz sempre nos acusando, sabe? E aí eu comecei, sabe? Quando me dá medo, que eu olho para uma situação e eu falo, isso aqui é grande demais para mim. Aí eu me lembro do que o Senhor falou, filha, não olhe para você, olhe para mim. E aí eu comecei a declarar. Olá, peguei um caderno, escrevi e comecei a declarar. Eu sou amada, eu sou abençoada por Deus. Eu acredito que quando o Senhor ele olha para a gente, os olhos dele brilham, fala assim: nossa, minha filha acordou, lá vai ela. Lá vai ela para a vida. Eu sei que ela vai vencer. Ela me pediu uma direção, ela está me obedecendo, ela está indo, ela está fazendo tudo da forma certa. Ela não quer nada que é de ninguém, ela só quer aquilo que eu sonhei para ela e ela tem me apresentado seus projetos e eu estou muito feliz com isso. Então, ó, eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou curada, eu sou filha de Deus. Olha o privilégio, você é um filho de Deus. Você foi sonhada, foi idealizada por Ele, foi amada. Eu sou restaurada das minhas feridas, dos meus medos, das minhas frustrações. Eu sou salva. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele falou: Pai, está consumado. E aí ele falou assim: olha, eis que vou para o Pai, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele não nos deixou sozinha, ele nos deixou muito bem acompanhadas. Eu sou herdeiro de todas as promessas, de tudo que ele sonhou. Eu sou herdeira. Eu sou próspera, mesmo porque prosperidade não é falar só de dinheiro, prosperidade é você ter sua família em volta da mesa. Prosperidade é você ter amigos, prosperidade é você ser uma pessoa respeitada. Isso é ser próspero. Tem gente que tem só dinheiro, mas ele não tem uma família, ele não tem um lar para onde voltar. E às vezes ele é um adúltero. Como foi que ele conquistou esse dinheiro? Como que a gente conquista o nosso dinheiro? Na bênção de Deus, no cuidado dele, sabe? Na honestidade. É de batalha em batalha. A gente é abençoado. Eu sou alegre. Nossa, como não ser alegre? Saber que habita em mim o Espírito Santo de Deus, que a provisão dele, o cuidado dele, ele está comigo, que todos os dias ele me dá o privilégio de levantar da minha cama e falar: vamos lá, é mais um dia, é mais uma conquista. Eu sou grata a Deus pelas bênçãos que eu recebo. Às vezes, quando eu passo por alguns processos difíceis, eu falo: Senhor, o que você quer me mostrar? É começar a ver, mesmo na dificuldade, um motivo para agradecer. Isso é ser grato. É ser saudável, é aprender a olhar para você e cuidar de você. Às vezes a gente vai se atropelando e a gente não se respeita, não respeita o nosso limite, a gente não se cuida. Às vezes começa com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, vai deixando aquilo passar, a gente não se cuida. Não, seja saudável. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu sou sábia. Sou sábia, seja sábia nas palavras, seja sábia nas decisões, mesmo que você agora você fala assim: eu não me vejo como uma sábia, mas declare: eu sou sábia. Eu sou única. Imagina, quando ele me gerou no ventre da minha mãe, ele sonhou comigo, eu sou única. Você pode rodar o mundo inteiro, você não vai ver duas pessoas iguais, a não ser que elas sejam irmãs idênticas, irmãos idênticos, mas nós somos únicos, somos sonhados por ele. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sei fazer boas escolhas, eu sei ser amiga das pessoas que estão à minha volta.
Eu sou fiel ao meu Deus, sou fiel aos meus princípios, sou fiel à minha família. Eu sou forte, mesmo e muitas vezes o medo me dizendo que eu sou fraca, mas não, nele eu sou forte. Eu sou destemida, eu sou aquela que mesmo olhando para a situação eu avanço, porque eu sei quem está comigo. Eu sou persistente, eu não desisto fácil, sabe? Às vezes a gente está desistindo muito rápido das coisas. O primeiro problema que vem, a gente para no meio do caminho. Eu sou corajosa, eu sou valente, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sou vitoriosa, eu sou bondosa com as pessoas que estão ao meu lado. Nada que eu fizer, eu quero fazer para prejudicar ninguém. Não, eu sou bondosa. Eu sou generosa, eu gosto de abençoar as pessoas, eu gosto de ajudar aquele que veio me pedir uma ajuda, seja num aconselhamento, seja num prato de comida, seja num abraço, seja generosa. Eu sou amorosa com as pessoas que estão à minha volta, com os meus filhos, com o meu marido. Eu sou digna de respeito, eu me dou ao respeito. Eu não permito que as pessoas vejam em mim uma pessoa vulgar. Não, eu sou digna de respeito. Eu sou uma mulher, eu sou uma filha e eu me vejo como isso. Eu não vou deixar que as pessoas me vejam como uma mulher indigna. Não, eu sou digna. Eu sou honrada por Deus, sou cuidada por Ele, sabe? E eu sei honrar as pessoas também. Às vezes você vê uma autoridade, você amaldiçoa a vida dele, você fala, não, se aquela autoridade ela está lá, foi porque o Senhor permitiu. Então você tem que honrar as pessoas. Você pode não concordar com o que aquela pessoa faz, mas você vai honrá-la. O seu pai e a sua mãe. Na palavra de Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe, e os seus dias serão abençoados nessa terra. Ah, mas meu pai fez tal coisa. Tudo bem, mas ele é teu pai. Honra teu pai e tua mãe. Seja humilde, humilde nas palavras, humilde no agir. Seja abundante, transbordante na vida das pessoas. Seja extraordinário em tudo que você for fazer. Seja resiliente. Seja resiliente. Para de desistir tão fácil. E aqui eu coloquei, eu sou maravilhosa. Olha, eu sou maravilhosa. Eu sou filha de um Deus tremendo. Eu sei que Ele está comigo. E uma coisa que o Senhor mandou eu colocar aqui, que me chamou muito a atenção, e eu queria que você também colocasse lá, para você declarar todos os dias. Eu coloquei, eu sou casada. E mesmo que você seja solteira ainda e você não casou, mas você tem a vontade de casar, então já começa a declarar, eu sou casada. Eu sou mãe. Mesmo que você seja casada e você ainda não tenha filhos, declare, eu sou mãe. Eu sou avó, eu sou bisavó. Começa a declarar. E aí, no final você fala assim, Senhor, eu fui feita pelas tuas mãos. E desde o ventre da minha mãe, você já me chamou pelo nome. E aí eu coloquei aqui, Léa Valente. Léa Valente, Léa filha, Léa amada, Léa honrada. Então é isso, começa a declarar. E aí agora, gente, quando vem aquela sensação assim que você fala assim, ai, mas eu também não. Eu sou amada, eu sou abençoada. Começa a profetizar. Mesmo coisas que você não vê, começa a profetizar. Aquele seu filho que está te dando trabalho lá nas drogas, começa a profetizar. Meu filho é um homem de sucesso. Meu filho é um homem honrado. Meu filho, ele é um grande homem. Meu filho tem um emprego maravilhoso. Meu filho é muito abençoado. Meu filho me dá muitos motivos de alegria. Mesmo que você não seja nada disso que você esteja vendo. Mas começa a declarar. E aí o Senhor fala pra gente. Quando você pede e é bom e é agradável e não vai prejudicar ninguém e vai engrandecer o meu nome, eu vou fazer por você, além do que você pediu ou pensou, porque eu sou Deus. Só que Ele quer que a gente faça. A gente vai lá e apresenta. Apresenta. O que você está precisando? É de um carro? É de uma casa? É de um emprego? É de um marido? O que você está precisando? Apresenta para o Senhor. Fez o seu projeto, vai lá e apresenta para Deus, porque o nosso Deus é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos. Mas vai e faz. Vai e busca. Vai e apresenta. Que o Senhor te abençoe e que os seus sonhos sejam todos apresentados para o Pai. Tá bom?
Tchau, tchau. Fique bem.